Então, pastor, em 60 anos da história presbiteriana, muitos pastores passaram por aqui e a gente queria ouvir do senhor, principalmente sobre os pastores que o antecederam no ministério. Uma história muito bonita de transição, pastores importantes passaram nessa igreja antes de nós, então é importante a gente agradecer a Deus por aqueles que deram os primeiros passos, né? Para que tivéssemos. Então, em 1950, está aqui nessa Bíblia aqui que nós lançamos, né, há mais de 20 anos, 2000 e alguma coisa, né? Essa Bíblia Sagrada aqui, com a figura já do Templo Novo. Então, ela conta a história dos nossos antecessores. Então, claro que não dá tempo de eu ler toda a história, mas aqui está a história da Igreja Presbiteriana de Teresópolis. Então aqui nós vamos falar, por exemplo, do Aguiar, do Valentim, né? Da família José de Aguiar, que deram os primeiros passos. Mas eu vou me deter em 3 pastores antes de mim, que é o nosso Amantino Adorno Vassão, que foi presidente do Supremo Concílio da nossa igreja. Tem uma placa ali no início, né? Falando um pouquinho dele. Foi um ícone da Igreja Presbiteriana do Brasil, um homem de Deus, uma formação fantástica, né? Depois dele, nós tivemos o pastor João Batista, que é até parente da Isaura, né? Mora em Brasília. Prezados irmãos da Igreja Presbiteriana de Teresópolis, eu quero parabenizá-los por mais este aniversário da nossa querida igreja. Quero desejar, pedir a Deus que abençoe esta igreja, abençoe todos os irmãos, que tudo decorra da melhor forma possível aí entre vocês. É um prazer poder dar esta palavra com relação à nossa querida igreja de Teresópolis. Que Deus abençoe ricamente esta igreja e a todos os irmãos da igreja. Que tudo decorra da melhor forma possível para a glória e honra do nosso Deus e para a alegria e felicidade de todos vocês. Obrigado. Deus os abençoe ricamente. E depois João Batista fez um belo ministério, um bom início de ministério aqui. Veio o reverendo Davi Pires de Macedo, foi quem me convidou para vir. Esse tem uma coisa que me marcou. Num dos dias ele não pôde ficar aqui porque tinha outra igreja em São Gonçalo. E ele optou por voltar justamente para lá, né? Então o que acontece? Quando ele foi para São Gonçalo, ele olhou aqui para os fios e mandou que eu olhasse. Ele disse, isso aqui vai crescer muito, isso aqui tem tudo para crescer, né? E hoje a Igreja Presbiteriana de Teresópolis, ela é conhecida, cresceu, são 5 igrejas, foi igrejas plantadas, missionários saíram daqui, pastores. Então foi uma profecia que ele deu para mim na época, né? E que eu tomei posse. Mas a gente não via nada, né? Só pela fé. Então Deus efetuou o querer, o realizar, estamos aqui hoje. Olá, amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Teresópolis. Graça e paz a todos. É com muita alegria no meu coração que nesta data tão significativa, que é a comemoração dos 60 anos de organização desta igreja, que deixo registrado aqui, primeiramente, a minha gratidão a Deus, porque Ele foi a causa de tudo isto. Foi Ele quem me vocacionou, foi Ele quem me chamou, foi Ele quem me colocou como pastor desta igreja, para que eu pudesse dar a minha contribuição pastoral no início dos anos 80. Recordo-me com muita alegria a convivência e os trabalhos que eu pude realizar com irmãos e irmãs tão amados. Não vou citar nomes para não cometer nenhuma injustiça, mas me agrada muito trazer à memória aqueles anos. Eu fui trazido a esta igreja ainda quando seminarista no pastorado do reverendo João Batista, meu antecessor, para desenvolver um trabalho com jovens e adolescentes, e assim aconteceu. E quando me tornei pastor da igreja, uma das marcas do meu ministério foi a oração. E verificando então a baixíssima frequência de irmãos e irmãs no culto de oração que acontecia às terças-feiras à noite, foi criado um culto de oração às terças-feiras, às 3 horas da tarde. E esta reunião se tornou uma bênção para toda a igreja. Prevendo não poder continuar no pastorado da igreja, trouxe na ocasião o seminarista Roberto Pereira
para trabalhar com jovens e adolescentes e me substituir nas minhas ausências. E assim ele o fazia. E uma vez ordenado, se tornou pastor da igreja, e Deus o abençoou neste lugar, e ele fez um pastorado próspero nesta igreja. Hoje, a igreja é pastoreada pelo reverendo Washington, que segue anunciando o evangelho, salvando vidas e escrevendo mais uma página linda da história desta igreja, para que no futuro outros saibam do agir de Deus neste lugar. Recebam, os meus queridos irmãos desta igreja, o abraço fraterno e carinhoso pelos 60 anos de organização desta igreja. Que Deus abençoe a todos, e eu fiz parte desta história. Amém. Então, esses 3 pastores realmente é um marco que nós podemos lembrar sempre. Então, realmente, a obra do Senhor continua.